Senhoras e senhores, o Vasco venceu, mas também pudera, né? Assim, a gente até que fez um jogo minimamente ali e tal, legalzinho, mas vocês já viram como que é ruim outro time? Misericórdia. Estamos falando do quinto colocado, não o primeiro, não o segundo, não o terceiro, nem o quarto. O quinto colocado do campeonato venezuelano. Pô, se não ganhar nem que seja de 1-0 do quinto colocado do campeonato venezuelano, pode fechar as portas. Mas assim, brincadeiras à parte, apesar da vitória, a torcida ainda termina o jogo xingando o Carille, pedindo a saída dele. E é esquisito, né? Porque normalmente uma vitória você está de bom humor, mas é completamente compreensível a postura de todos que estavam em São Januário hoje. Vamos falar desse jogo. Senhoras e senhores, o time do Carille veio a campo com esses 11 jogadores aqui. E esse sim é praticamente completo o time ideal do Vasco, diferente do que tinha sido naquele jogo horroroso contra o Corinthians, onde quase todo mundo era reserva. Não, hoje é diferente, e hoje é diferente porque justamente foi poupado naquele dia pra poder jogar hoje, e eu sinceramente nem sei se precisava disso tudo, porque como eu falei, a gente ia enfrentar um time muito fraco, a gente enfrentou um time muito fraco, talvez hoje, com um time não completamente reserva, mas misto, talvez desse pra ganhar, tá ligado? Pelo menos na teoria era pra ser assim. Enfim, o time do Vasco era esse aqui, distribuindo em campo eram esses 11 jogadores, e assim, como eu falei, é praticamente completo o time ideal do Vasco. Temos apenas uma novidade aqui, que é a presença do Tietê, camisa 3, e ele entra no lugar do Paulinho, que é um jogador que eu gosto bastante, mas que desde que voltou da lesão, não é o mesmo cara de antes dela, tá ligado? O Paulinho andou errando, teve gol que é muito na conta dele, se eu não me engano, o primeiro gol do Santos na primeira rodada do Brasileirão surge de um erro de passe bem bobo do Paulinho. Então hoje o Tietê ganha a vaga, mas não sei se é um bagulho só pra hoje, ou se é de fato que vai continuar acontecendo. Outra coisa curiosa, o Adson não estava nem relacionado, portanto não estava nem no banco, mas tudo bem, ele ainda tá meio que controlando os minutos aí, vamos lembrar que ele tá vindo de 7 meses parado, porém, o que é interessante de fato, o Jair, meio campista, que sai de titular de um jogo para nem relacionado pro outro, e o Jair, ao que parece, é realmente por opção técnica. O cara, ele gostou tão pouco do jogo do Jair, que realmente foi bem ruim, a ponto dele não ficar nem no banco hoje, complicada a situação do meia. Enfim, a bola vai começar a rolar, e o que a gente tem é o Verratti de cabeça incomodando, e assim, obviamente eu já te adianto, esse vídeo é muito sobre o Verratti, principalmente de cabeça. Aqui, aos 14 minutos do primeiro tempo, o Verratti ganha no alto e o goleiro deles faz uma boa defesa. O goleiro deles que, assim, provavelmente foi o melhor jogador do time do lado de lá, tá ligado? Se não foi o goleiro, foi aquele zagueiro africano que também jogou muito bem, mas o goleiro dos caras pegou bastante. Aqui, o Verratti ganhando, zero surpresa, Verratti no alto, é sempre vitória, nem sempre é gol, mas quase sempre ele pelo menos ganha a disputa, tá ligado? Nesse caso ele ganhou, mas parou no goleiro, que parou vários jogadores, principalmente o Coutinho. Mas aguenta aí, enfim, defesa aqui no cabeceio do Verratti, e depois que a gente tem mais defesa de novo em cabeceio, mas por incrível que pareça, dessa vez o cabeceio parte do Felipe Coutinho, baixinho, nanico, mas ele ganha no alto, uma boa jogada do Vasco, e aqui o goleiro faz uma boa defesa, e tá aqui o Coutinho que sai se lamentando pelo gol que ele não fez, mas aqui não é nem muito culpa do Coutinho, é mais mérito realmente do goleiro. Assim, cara, em alguns momentos, em alguns lances, o Vasco até tocava bem a bola, o Vasco colocou o time deles atrás, eles ficaram recuados e tal. Então, sendo bem sincero, é uma postura quase que boa, só que não é boa, só que fica só no quase, porque era contra um time muito fraquinho, tá ligado? Se o Vasco tivesse feito esse jogo contra qualquer time minimamente bom do Brasileirão, aí sim era um bagulho pra gente ficar empolgado e tal, porque você via uma troca de passe ali e tal, alguma coisa ou outra acontecia, tá ligado? Mas é contra ninguém, praticamente. Então é uma vitória, que é uma vitória magra, é só 1-0, o Vasco ele dominou boa parte do jogo, mas na mesma hora, ele chega no final do jogo, fazendo com que o Léo Jardim tenha que trabalhar, o Carille ameaça de novo cometer o mesmo erro de colocar zagueiro, meu Deus do céu. Então assim, se você for ver os números do jogo, o Vasco meio que dominou, se você for olhar número. Mas entendendo um contexto que primeiramente é um time muito fraco, segundamente era pra gente ter matado, a gente não conseguiu matar o jogo, incomoda mesmo na vitória. Impressionante. Eu espero que exista uma melhora conforme o campeonato for, sabe, se desenvolvendo. Mas eu tenho medo que essa melhora não vai vir tão fácil assim, não. Enfim, 2 lances de cabeça, o Vasco é um time completamente aéreo, tanto que até o Coutinho, que é baixo, ele faz aqui um quase gol também de cabeça. Depois que a gente vai ter é o que, senhoras e senhores? O primeiro tempo, ele vai se caminhando para a reta final.
E aí você tem o Vasco com 5 finalizações contra 3, das 5 do Vasco, apenas 2 chegaram no gol, e no gol do Léo Jardim não tinha chegado nada, o Léo não tinha feito defesa nenhuma, o Léo só foi trabalhar de fato com as mãos e não só cobrando o tiro de meta lá na reta final do jogo, o que em parte é bom, pô, o goleiro só foi trabalhar no final do jogo, mas em outra parte, meu Deus do céu, de novo o Vasco, ao invés de já estar com o jogo matado, com o jogo morto, tá ligado? Matado é foda, o Vasco tá dando brecha pro azar. Mas enfim, aqui, como eu falei, se isso aqui fosse contra o Corinthians, por exemplo, pô, muito bom. Nenhuma defesa do nosso goleiro, tá ligado? O problema é que esse número é contra o Puerto Cabello. É contra um time que é lá do futebol venezuelano. Ah, mas veja bem, pô, tem muito jogador lá que é de outro país, é estrangeiro, que não sei o que lá e tal. Pô, eu só tô até com preguiça de contra-argumentar isso, pelo amor de Deus. Enfim, vamos só dar sequência. O time é fraco, tá? O time é bem qualquer coisa. Enfim, o primeiro tempo ele caminhava pra terminar daquela forma, só que aí aparece quem? Pablo Verratti de cabeça, um bagulho completamente absurdo. Cara, eu vou rasgar elogio, eu vou ser prolixo, eu vou me repetir, eu vou... Enfim, olha só o lance. Numa jogada com Garré que eu vinha reclamando dele não aparecer tanto. Hoje joga um pouquinho melhor. Garré lá do lado, lá em cima, lá no lado esquerdo do campo, ele cruza na área. O Verratti, uma bola que vem atrás, ele corrige o corpo e faz o gol de cabeça. Cara, é inacreditável. É inacreditável. E tá aqui, ele comemorando. Por que eu falo que é inacreditável? Primeiro porque é mais um gol do Verratti. O Verratti agora na Sul-Americana tem 3 gols já. É um dos artilheiros, tá ligado? Tá ali na briga. O Verratti chega agora a 44 gols no Vasco. O Verratti se torna o maior artilheiro estrangeiro do século XXI com a camisa do Vasco e o segundo maior na história como um todo. E eu vou até colocar uma fotinha melhor aqui pra gente falar dele. Se você pegar pra ver o lance, a bola tá vindo meio que atrás. Todo mundo sabe que cabecear, o bom é na frente que você pega o impulso. A bola tava vindo atrás, era um lance ruim, um lance difícil de você pôr força na bola, mesmo assim, mesmo não vindo o cruzamento ideal, o Verratti vai lá e pega. Cara, assim, eu posso rasgar elogio aqui a noite toda, é completamente absurdo o jogo aéreo desse cara, quando você acha que não vai dar, dá, tá ligado? De verdade, se ele jogasse com os pés igual ele joga com a cabeça, ele era o Pelé, de verdade, eu cheguei a postar perguntando vocês no Twitter, tipo, gente, de verdade, tem alguém hoje no futebol mundial, me lembrem, tá ligado? Me lembrem, e você pode me lembrar aqui nos comentários, mas eu acho que não. Tem alguém de verdade que faça mais gols de cabeça, que seja tão bom, que seja melhor que o Verratti no jogo aéreo, no mundo. Porque assim, na América Latina eu acho que já tá tranquilo de falar que não tem. Não tem. Aqui no Brasil e tal, você vai ter atacantes melhores do que o Verratti, mas não de cabeça. Talvez o conjunto da obra, talvez ali, o cara não é tão bom de cabeça, mas também não é tão ruim, só que ele tem uma facilidade maior com os pés que o Verratti não tem. E aí, sabe, talvez o conjunto da obra você até tenha alguns nomes melhores, mas no jogo aéreo não existe. É impressionante. Esse cara parece ter 2,15 metros de altura de tanto que ele ganha. E assim, o Verratti é um jogador alto, mas nem tão alto assim, tá ligado? É mais uma noção de espaço, noção de onde eu devo estar, noção de tempo de bola, noção de tudo. No jogo aéreo é completamente impressionante. E vocês sabem que eu não sou aqui de ficar rasgando elogio pros jogadores assim. Normalmente eu tenho mais motivo pra fazer piada do que elogiar. Só que realmente é impressionante, cara. É impressionante. Eu toda hora tenho motivo pra voltar aqui. Caramba, Verratti de novo de cabeça. Esse lance aqui é um lance ruim. E não à toa ele agora, como eu falei, chega a 44 gols com a camisa do Vasco. Ele, com esse gol de hoje, ele passa o Germancano, que tinha 43, agora o Verratti tem 44. Como eu falei, neste atual século, é o maior artilheiro do Vasco estrangeiro e em toda a história do Vasco de mais de 100 anos, ele é o segundo maior artilheiro estrangeiro, sendo que esse cara chegou em 2023. Tá ligado? Não tem 2 anos que ele tá no time, porque ele chegou no segundo semestre de 23. Não tem 2 anos que esse cara tá no time, ele já tem 44 gols num time do Vasco que não ajuda muito. Porque aquilo, às vezes você fazer gol num time que funciona, num time que marca muito, tudo bem, tá ligado? Num time que colabora. O Verratti, ele, na verdade, não é que o time colabora, o time depende dele. Inclusive, aqui fica um problema que, assim, por um lado é muito bom que a gente tenha um jogador tão bom quanto o Verratti. Mas, assim, Deus o livre, imagina se esse cara machuca. Ou então se dá qualquer probleminha que não seja uma lesão grave, mas que ele perca ali alguns jogos que sejam importantes, tá ligado? A gente tá falando de um jogador de quase 40 anos de idade, que o Vasco não tem sequer um reserva, porque o Ryan não dá pra contar com o Ryan como centroavante. Então, assim, por um lado é muito bom a gente ter ele, por outro lado, a dependência em cima do Verratti é algo preocupante. Como eu falei, Deus o livre, espero que não. Mas se acontecer da gente perder esse maluco, o time não joga. O Vasco hoje, o jogo é pega a bola,
tenta achar o Verratti na área, pega a bola, cruza na área, pega a bola, joga no... Entendeu? É só isso. Mas, enfim, eu não quero terminar um comentário meio que colocando, sabe, meu Deus do céu, preocupação. Eu quero só rasgar elogio. É um maluco muito foda. Pô, é muito pica. Inclusive, anunciou que vai ser pai aí e está metendo dentro e fora do... Vamos lá, na sequência. Desculpa, eu me perco um pouco. Uma coisa, na comemoração do gol, o próprio Verratti, que, mano, é o jogador número 1 do Vasco hoje. Na frente de Coutinho, na frente de Léo Jardim, na frente de Payet, o Verratti é o cara do vestiário, é o capitão do time, e aconteceu isso aqui. O que é isso aqui? Você me pergunta, ele foi comemorar com o Fábio Carille. Então, assim, eu acho que a gente, torcida, tá colocando uma corda no pescoço do Carille, mas esse gesto do Verratti, por mais que a gente não esteja satisfeito com o trabalho do treinador Carille, o Verratti tá. E aí, assim, pelo menos isso aqui mostra que o vestiário o Carille ainda tem. Porque sempre que um jogador faz questão de ir lá comemorar com um técnico que tá meio balançado no cargo, é porque aquele jogador realmente faz questão do técnico. E o Verratti, após o último jogo do Brasileirão contra o Corinthians, ele chegou a falar algumas paradas ali na coletiva pós-jogo, que talvez ele, sabe, talvez desse brecha pra entender que ele tá puto com uma coisa, com outra, mas agora, depois do gol de hoje, ele deixa claro que se ele tá puto com alguma coisa, não é com o Carille, porque ele faz aqui questão de demonstrar apoio público ao treinador. Ninguém é perfeito, né? Vamos fazer o quê? Enfim, na sequência, cara, que a gente vai ter é o Felipe Coutinho tentando inúmeras vezes fazer gol. Essa chance aqui era uma grande oportunidade. Ele domina, traz aqui pra parte de cima, que é o lado direito de quem tá atacando. Ele chuta e o goleiro defende mais uma vez. O goleiro dos caras fez uma partida completamente impressionante. Por mais que esse gol aqui também... Esse chute, ele é no meio de campo, mas é um chute de perto com muita potência, mesmo sendo no meio do campo, no meio do gol, é um chute difícil de pegar, tá ligado? O Coutinho, eu acho que todas as vezes que eu parei aqui durante um bom tempo pra elogiar ele em algum vídeo de pós-jogo do Vasco, é porque ele tinha feito gol. Tá ligado? Hoje, eu vou dizer que eu gostei da partida dele, mesmo que não tenha saído o gol. O gol ficou chorando e nunca que acontecia. Então, hoje eu vou fazer diferente, mesmo que ele não tenha marcado, eu paro aqui pra elogiar. Eu acho que ali ele caçou umas boas jogadas. Teve lance que ele tabelou bonito, tá ligado? Deu passe, saiu de costa, pegou do outro lado. Só que aí é aquilo, o Vasco, ele teve lampejos ali de uma jogada bonita aqui, uma jogada bonita ali. A primeira chance de cabeça do Verratti, que eu comentei aqui, se você pegar pra ver o lance da primeira chance, não o que foi gol, tá ligado? O primeiro momento, aos 14 minutos. A jogada é bem bonita, é bem trabalhada e tal. Só que aí é aquilo, isso seria de fato empolgante, como eu falei, se fosse contra o time do Brasileirão, se fosse contra o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense, um time minimamente relevante, tá ligado? Mas como é o quinto colocado do campeonato venezuelano, eu não sei se dá pra gente se empolgar com isso não. Mas a atuação do Coutinho, ele pelo menos demonstra ali que tá ganhando um pouco mais de ritmo. Eu espero que entre numa crescente e que não saia dela, tá ligado? O Coutinho, ele, no último jogo da Sul-Americana, porra, ele jogou muita bola, ele fez um golaço, ele deu uma baita de uma assistência. Eu espero que ele finalmente consiga a constância que tem sido o maior problema dele, porque hora ou outra ele joga bem, mas em muitos momentos ele passa muito batido. Eu espero que essa constância se torne cada vez mais real na vida do Coutinho durante o período dele no Vasco. Gente, só pra terminar, dá pra elogiar o Carille? Pô, ganhamos e tal. Tudo bem, né? Poupou contra o Corinthians porque queria ganhar na Sul-Americana. Ganhou. Tá tudo bem? Não tá tudo bem. A gente, como eu falo aqui pela 15ª vez, a gente pegou um time muito fraco e só meteu 1-0. É verdade que o Vasco teve a oportunidade de fazer 2, 3, talvez até 4 gols, tá ligado? Mas oportunidade e gol são coisas diferentes, então a gente quase fez, só que numa dessa também, a gente quase tomou empate, porque teve umas 2 ou 3 defesas do Léo Jardim no final. Então assim, o Carille ganha, mas mesmo assim o sinal de alerta tá ligado. O Vasco encara agora no sábado, 9 horas da noite, o Sport, que é um time, obviamente, melhor do que esse Porto Cabedelo, mas também não é lá um time candidato a, vamos ser sinceros, sei lá, Libertadores no final do ano. Pelo menos de início não é. Então, vamos ver primeiro como é que vai o Carille, o Vasco do Carille contra o Sport. Se for bem, ainda temos que ter aquele alerta que calma lá também, tá? Enfim, não quero ficar falando mal do Sport aqui à toa, mas o jogo de hoje, ele é a vitória, ele tem a vitória, mas ele não tem motivos pra gente ficar muito empolgado, não. Eu acho que, obviamente, é melhor vencer do que empatar ou perder. Se ele tivesse perdido, era papo de demissão. Se ele tivesse empatado, era papo de só mais um resultado negativo pra demissão. Ele ganhou, então ele ganhou respiro, mas vamos ver.
Tá ligado? Vamos aguardar. Vale lembrar que eu falei bastante durante o vídeo que o Puerto Cabello, que o time que o Vasco enfrentou hoje, é bem ruim. Mas também é verdade, dando aqui, né, o benefício da dúvida, também é verdade que o Puerto Cabello conseguiu um empate contra o Lanús. Então a gente ganhou, o Lanús, só empatou. Então assim, é um time fraco, mas é um time fraco que já incomodou. No geral, que bom que veio a vitória. E que bom que o Verratti é nosso, caramba, sabe, Verratti, cara, que jogador sensacional, que bagulho, é fora de série, de verdade, dá gosto, assim, é daqueles caras, principalmente no jogo aéreo, que marca uma época mesmo. Mas o Vasco não ganhou nada, não foi campeão de bosta nenhuma, marca uma época, viado, ele é realmente bem bom, assim, é um bagulho muito doido, vai marcar, tá ligado, vai marcar, por mais que talvez não resulte em título, a gente espera que tenha título, tá ligado, mas por mais que talvez não tenha, porra, é impressionante. Agora, um alerta vermelho, tá? Porque foi um jogo bom, mas na mesma hora nem tanto. O que você achou? Você que assistiu até aqui, comenta. Você tá satisfeito? Você tá meio que junto com a galera que estava presente no estádio pedindo ainda a demissão do Carille? Como é que você tá? Comenta aqui. Mas o Verratti é muito bom, viado. Que doideira.